Estamos de volta com Manhã da Piedade. Sabe esse QR Code que aparece no canto direito da sua tela? Aqui, vou te contar para que ele serve. Você que é devoto de Nossa Senhora da Piedade e quer conhecer melhor e ajudar o santuário e diversos projetos da Faço Parte, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e dessa forma você nos ajuda. Porque a gente precisa de ajuda para ajudar os outros. Conto com você. Gente, é o seguinte, falar de temperamentos, e nós vamos falar de uma pessoa de temperamento forte, explosivo. O convidado de hoje é o psicólogo Leonardo Morelli. Bom dia, Leonardo, seja bem-vindo ao programa Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Bom dia a todos os espectadores. Leonardo, vou falar um negócio com você. Uma pessoa de personalidade forte, temperamento explosivo, é difícil demais da gente conviver, né? Hoje em dia, com essa pandemia, tá muito comum? Bom, primeiro acho que a gente tem que separar um pouco o que seria a personalidade forte, né, de uma pessoa que tem um caráter forte do que de uma patologia, né? Porque são duas coisas bem distintas, né? Uma pessoa que seja muito assertiva, ela é uma pessoa que tem uma personalidade forte. Mas uma pessoa que é, às vezes, muito agressiva, que impõe as coisas, ela pode ter uma patologia. Então, a gente tem que saber distinguir isso um pouco. É claro que no momento que nós estamos vivendo, fica difícil, porque nós estamos sobre estresse 24 horas, porque a nossa vida mudou completamente e não temos ainda nem a certeza do que está vindo pela frente. E está tudo mudando muito rápido. Então, isso está trazendo muito estresse e, consequentemente, a agressividade aumenta. Essa agressividade aumentada, isso pode ser, eu posso caracterizar isso como chamar isso de patologia, ou talvez um momento que a pessoa esteja passando e os ânimos estão mais animados, mais acerbados, mais exacerbados? Sim, a gente pode. Primeiro, a situação nos deixa, de certa forma, mais estressados. O estresse nos leva a tornar mais agressivos. Então, dentro do que nós estamos vivendo, até um certo ponto é normal. Mas a partir do que se extrapola isso, né, aonde que começa a ter uma certa violência, seja verbal, né, com as palavras, aí a coisa a gente já tem que pensar, opa, o que está acontecendo? Já tem um troço que aí nós temos que parar e ver, será que a pessoa não está deprimida? Será que ela não está muito ansiosa? Ou ela também tem um distúrbio e agora está aflorando muito mais? Então a gente tem que perceber o que está acontecendo com a gente, talvez até mesmo com a gente mesmo, e com o outro, pela forma de agir. Se a pessoa mudou muito, né, ela tinha um comportamento e de repente ela passa a ter outro comportamento agredindo as pessoas, com certeza ela não está bem. E aí ela deve procurar alguma ajuda de alguma forma. E, Leonardo, já que você fala dessa percepção que a gente precisa ter, como perceber esses sinais numa pessoa com uma personalidade forte, para eu poder diferenciar isso? Bom, vamos falar então de uma personalidade forte ou caráter forte. Forte não quer dizer falar alto, falar de uma forma agressiva. Eu posso ser forte, assertivo, falando num tom de voz normal, mas com uma firmeza daquilo que eu falo. Olha, eu não gosto disso por causa disso, disso, disso. Então, ela é capaz de falar o não com uma certa sinceridade. E ela fala o que ela pensa, dentro também de uma normalidade, sem afetar, sem agredir a outra pessoa. Então, ela é uma pessoa que tem um certo equilíbrio, ela mantém o equilíbrio dela e fala de uma forma, sem agredir as pessoas, assertivamente, a opinião que ela acha que deve ser.
né? Não quer dizer que ela não ouve as outras pessoas, ela ouve. Uhum. Mas ela tem uma certa segurança do que ela está falando. Então a gente poderia falar que essa tem uma personalidade forte. Ela tem um conhecimento do que ela está falando, ela tem uma sabedoria do que ela está falando e ela domina as suas vontades, né? Eu quero isso. Por exemplo, muitas pessoas têm dificuldade de falar o não, né? Alguém pede para fazer alguma coisa, a pessoa não querendo fazer acaba fazendo, né? Para não magoar a outra pessoa. Essa pessoa a gente poderia falar, opa, essa personalidade ela tem uma baixa autoestima. Enquanto que uma personalidade com uma autoestima, ela tem uma força na personalidade dela, fala assim, olha, sinto muito, eu não posso fazer isso por causa disso, 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 ou simplesmente ela disse, eu não posso agora. Então ela é muito clara no que ela diz. E isso acaba ela sendo forte, ou a pessoa que a vê, né, ou que está ali, vê naquela figura uma certa segurança. Então ela traz consigo ali uma personalidade forte, assertiva. Enquanto que uma pessoa facilmente diz sim para querendo dizer não, ela não tem essa capacidade, né, de falar o que ela sente. Então acaba atrapalhando a vida dela. Então, o ter uma personalidade forte é ser você mesmo, mas sem ficar muito preocupado no que o outro vai achar, mas no que é bom para mim, no bom para o outro, sem atrapalhar a minha vida e atrapalhar o outro. Entendi. Mas muitas vezes, essas pessoas com essas personalidades assim, isso se confunde com intolerância. Por que isso acontece? Bom, aí já a intolerância, né, não quer dizer que a pessoa tem uma personalidade forte, às vezes até pelo contrário. Pois ela não tem a capacidade de aceitar o outro, né, ou a opinião do outro, não quer dizer que ela tem uma personalidade forte. Pelo contrário, ela quer impor uma ideia, ela quer que seja da forma que ela deseja. Não quer dizer que ela tem uma personalidade forte. Às vezes ela até é muito insegura. Uhum. Então ela precisa de agir dessa forma para que ela imponha a vontade dela. Então, é outra coisa. Então, a gente tem que distinguir isso de uma forma para não confundir, né, personalidade forte com uma personalidade impositiva, Uhum. que às vezes pode ser uma patologia. Uhum. Um psicopata, por exemplo, é muito impositivo, né? É assim e pronto, ou humilha o outro para conseguir aquilo que ele deseja. Então, muitas vezes carregadas de preconceito, de pensamentos negativos sobre aquela pessoa. Então, é diferente ter uma personalidade forte ou agir de uma maneira forte, E a linha, certo? ela é muito tênue, né, Leonardo? É porque, por exemplo, um psicopata ele é muito sedutor, né? Ele é o sujeito que tem um carisma muito. As pessoas gostam dele, mas por trás daquele carisma ali, ele tem uma intenção de aproveitar ou impor alguma coisa, ele manipula as pessoas. É diferente de uma pessoa normal, que tem uma personalidade forte, ele não tem intenção nenhuma de conseguir alguma coisa em relação a outra pessoa, simplesmente ele impõe a ideia dele sem se preocupar muito se aquela pessoa vai aceitar ou não. Ele tem uma flexibilidade nas ideias, né? Ele é capaz de dialogar, enquanto que o outro não consegue dialogar, ele passa para até mesmo uma agressão verbal ou chegando a uma agressão física. O que você consegue perceber de positivo numa pessoa que tem essa personalidade forte? Bom, quando eu consigo colocar minhas ideias, minhas vontades, eu me torno mais livre.
desde que eu não me prejudique, não prejudique o outro. Então, se eu consigo falar, olha, não, eu não quero fazer isso por causa disso, 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 ou às vezes nem explicar, eu não tenho tempo, eu não posso, eu estou cheio de coisa, eu trago para mim uma sensação agradável de que estou livre daquilo. Enquanto que uma pessoa diz sim, querendo dizer não, ela está aprisionada na ideia do outro, no que o outro vai pensar sobre ela, se ela vai gostar dela ou não. Já para uma pessoa que é assertiva, ela é positiva, ela é forte nesse. O pensamento da outra pessoa não importa tanto, porque ela tem certeza de que ela está fazendo o bem para ela, o bem para a outra, sendo verdadeira, e que a outra pessoa vai gostar dela do jeito que ela é. Enquanto que a outra pessoa, ela sempre está insegura se a pessoa vai gostar dela ou não. E ela se torna uma prisioneira desse pensamento. Então, Leonardo, eu entendo que é uma coisa boa ter um temperamento forte e você se posicionar. Quando isso começa a ser exagerado e que precisa de um acompanhamento psicológico ou uma terapia? Bom, quando a partir de que eu me imponho e manipulo as pessoas para conseguir aquilo que eu desejo, já nós temos que já estar tá ligando a luz vermelha, opa, tem um troço esquisito, ou a pessoa com quem a gente está tendo uma comunicação, se ela tem essa posição de imposição, de uma agressividade, de impor, de manipular e de diminuir a pessoa que está com ela, né? Ela já tem aí um sinal aí, epa, tem um sinal que a gente deve pensar. Peraí, essa pessoa está querendo me manipular, então eu tenho que estar muito atento a isso. Geralmente os psicopatas, eles agem dessa forma, mentindo, manipulando. A gente às vezes nem consegue perceber. Geralmente os psicopatas não aceitam nem fazer terapia. Agora, quando a pessoa está num estado de depressão, por exemplo, ou de ansiedade, né, ela está grave naquele estado, ela já vem com uma patologia ali, ela vai trazer uma certa irritabilidade. E essa irritabilidade, ela pode, às vezes, pela fala, pela comunicação dela, onde ela torna agressiva. Então a gente tem que distinguir se naquela pessoa, assim, o que está acontecendo com ela? Será que ela está deprimida? Será que ela está percebendo o que está acontecendo com ela? E aí eu devo comunicar a ela, opa, tem algo errado com você, você poderia procurar uma ajuda de um profissional. Então, a forma da comunicação violenta, né, onde traz uma agressividade, né, que às vezes machuca muito mais, a palavra machuca muito mais do que um empurrão, um soco ou alguma coisa assim, porque dói na alma, a gente deve ter, opa, peraí, essa pessoa, ela está com algum problema ou eu tenho que até mesmo afastar dessa pessoa, porque está me prejudicando, não está trazendo nada para mim. E se eu permito isso sempre, a tendência é de cada vez aumentar mais esse nível de agressividade. Então eu tenho que estar atento até mesmo se isso está acontecendo comigo. Será que minha comunicação ela está sendo uma comunicação não violenta? Será que eu estou sabendo comunicar com as pessoas aquilo que eu desejo? Se eu não estou conseguindo, eu preciso de uma ajuda. E o que está acontecendo comigo? Será que eu estou deprimido? Será que eu estou muito estressado? Será que eu estou muito ansioso? Então, eu também tenho que fazer essa avaliação, porque as pessoas começam a dar um sinal. Espera aí, você está muito estressado. Espera aí, que você está passando dos limites. Então, quando as pessoas sinalizam para a gente, ou a gente sinaliza para a outra pessoa que está acontecendo alguma coisa, então a gente tem que comunicar ou a gente procurar uma ajuda desse profissional que vai nos ajudar a até mesmo entender o que está acontecendo. Joia demais, Leonardo, muito obrigada. De tudo que a gente conversou, tem alguma coisa que você acha relevante falar?
Olha, eu acho assim interessante é a gente parar para ouvir. Nós falamos muito, mas escutamos muito pouco o outro. Verdade. Nós não temos muita empatia pelos outros. E uma forma de ter essa empatia, que é colocar no lugar do outro, é saber escutar o que, que o outro está querendo dizer, o que está por trás daquela forma que ele está dizendo, qual que é a necessidade dele. Ou até mesmo a gente, eu quero comunicar alguma coisa para alguém. Eu comunicar de uma forma não agressiva, não violenta. Por exemplo, faz isso para mim porque você fez isso, isso, isso. Se eu me coloco nessa posição, eu estou sendo muito agressivo. Talvez a forma de colocar, olha, eu estou triste porque você fez isso, 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 e eu gostaria que você fizesse isso. A outra pessoa vai entender, vai ouvir o que eu estou falando de uma outra maneira, sem ter uma barreira de defesa ou até mesmo de voltar com a agressividade. Então, é muito importante a gente comunicar, sabe, falando dos nossos sentimentos para que o outro possa nos entender e não através de uma certa agressividade, porque talvez o outro vai vir agressivamente para a gente também. E isso não quer dizer que você é forte e nada, pelo contrário, você está sendo muito fraco, que você não está sabendo comunicar. Muito bom. Leonardo, muito obrigada. Eu queria que deixasse Muito obrigado. a pessoa que quer te encontrar, que quer marcar uma consulta, as suas redes sociais, seus telefones, já está na tela, Muito obrigado. @Leonardo Morelli Psicologia. Isso. E aí Isso. tem atendimento online e presencial. E qualquer dúvida também pode mandar umas perguntas que a gente está aí. Tá Você quer bom? deixar o telefone? O telefone é 31 99 99 14308. Muito obrigado e qualquer coisa estamos à disposição. Joia. Muito obrigada, Leonardo. Deus te abençoe, viu? Amém. Abençoe todo mundo. Tchau. E nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco teremos a reflexão do dia. Não saia daí, voltamos já já.